como se fosse um dia de chuva. Você lembra dos dias de sol, onde você busca o sol no meio da tarde para fazer nada, se permitir fazer nada, de tantas opções do que fazer, acaba se permitindo fazer nada. De tantas escolhas, eu escolhi ser um dia de sol, mas é dia de chuva. E no meio da chuva você só pode escolher se molhar ou fugir da própria chuva. Eu lembro que quando eu escrevi esse poema, eu tava num dia de chuva, pensando exatamente como prosseguir, tá ligado? Eu não sei, mano, mas acho que isso é meio natural pra todo mundo. Que tem momentos que você começa a duvidar de si mesmo, sabe? Das suas próprias capacidades, da forma como você lida com as coisas, né? E se você tá seguindo no caminho certo. E eu acho que é que nem dia de chuva, mano. Ou você se deixa molhar, ou você vai ficar desviando, tentando desviar de gota a gota, pra ver se sobrevive nessa chuva. Dito isso, vamos falar um pouco de ficar sozinho? É bom, mano, eu gosto, eu gosto. Meu solo número um. Eu acho que uma das melhores invenções que o ser humano já fez foi o fone de ouvido, cara. Porque o fone de ouvido ele te ajuda a entrar num estado de imersão tão grande, tão profundo, que, sei lá, mano, faz até esquecer como é o mundo lá fora. E não digo lá fora porque está preso em casa, às vezes está de fone de ouvido na rua. E a sua relação com o mundo exterior, ela simplesmente não existe mais. De tão imerso que pode te jogar lá. E eu de fone de ouvido eu sou meio assim, mano. Se eu tô em casa e eu tô precisando pensar, eu boto o fonão de ouvido e vou embora. Às vezes não é nem relação de birra, raiva, tristeza, nem nada do tipo. De não querer socializar, de não querer atenção de ninguém. Mas é sobre querer estar imerso, sabe? Eu sempre me pego muito pensando e questionando sobre as coisas que eu faço. E como eu faço. E como eu posso melhorar. Eu sou muito preocupado com o meu futuro, sabe? E isso me traz muita reflexão, sabe? Me traz muita vontade de pensar comigo mesmo. E de tentar entender que é isso, mano. A vida é um grande ciclo de perguntas e mais perguntas que muitas vezes a gente não vai trazer resposta nenhuma, mas vai continuar se perguntando, vai continuar questionando e vai continuar mergulhando fundo, 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 cada vez mais fundo. E de certa forma hoje eu acho isso até que divertido, sabe? Entrar nessas piras assim, nessas questões. E entender que eu nunca vou chegar numa resposta concreta pra nada. E que meio que tá tudo bem, né? Como eu falei. Ou você foge da chuva ou vai de encontro com a chuva, né? Se permite molhar. E a gente sempre tenta ficar encontrando meio de se esquivar, de se esquivar, se esquivar. E muitas vezes você precisa se molhar pra sair, se secar, pra ver se você vai se molhar de novo. Eu lembro que quando eu voltava das aulas de teatro, assim, né? Geralmente era um dia muito puxado. Eu ia pra aula de teatro, ficava a manhã inteira estudando. Aí a tarde inteira preparando cena, preparando uma peça, estudando, enfim. Desenvolvendo alguma parada. Eu metia o foninho de ouvido e voltava pra casa. Bem antes da parada que eu comentei, né? Acho que foi um dos primeiros episódios que eu falei isso. De contemplar a coisa acontecendo.
Porque o contemplar é você, né? Como o próprio nome diz, mas não só perceber o mundo afora, né? Admirar o mundo afora, ver a coisa acontecendo, ver as pessoas existindo, os bichos, os insetos, né? De certa forma, os prédios, né? As estruturas estarem lá existindo e você existindo com elas, mas já uma relação muito mais intimista, né? De como persistir e continuar existindo nesse mundo da forma que ele é, da forma que ele tá, e o que você vai fazer pra isso mudar. E eu sempre ficava pensando nisso. Porque assim, né, infelizmente a carreira de artista, ela não te proporciona ter um deslumbre, né, de um futuro bonito. Você tem ideia dos grandes 1%, né, de pessoas que deram muito certo, hoje são muito ricas, tem uma casa maravilhosa, uma vida até que tranquila, né? Tipo, ela não vai morrer se ficar 1 ano, 2 anos sem conseguir pegar um trampo. E se ela pegar um trampo, ela sabe que isso vai garantir uma tranquilidade pra ela por bons meses. Mas tudo isso são pessoas já estruturadas em suas carreiras, né? E eu me pegava pensando muito nisso, se um dia eu chegar nessa tranquilidade com o meu trabalho, com as pessoas que eu gosto, né? Na época eu não tava namorando, e eu ficava pensando se eu conseguir lidar cuidando de mim sozinho, ou se eu começasse a namorar e a gente decidisse morar junto, se eu ia conseguir contribuir, se eu ia conseguir cuidar da casa. E eu acho que isso são questionamentos que a gente faz, né? Infelizmente a gente não tem tudo de mão beijada, né? Pra poder falar, poxa, é isso, mano. Acabei a escola, me formei, talvez eu faça uma faculdade ou um curso, alguma coisa, e vá trabalhar e ficar aí na paz, assim, com o meu trabalho. Eu nem preciso trabalhar porque tem dinheiro suficiente, né? Tem condições financeiras suficientes pra poder ficar tranquilão. Pô, seria bom demais, né? Mas não é bem essa vida que eu levo. Bom, não é bem assim também não, né? Acho que não é nada, não levo nada assim. Mas isso que me faz pensar muito, né? Não só na minha situação, mas na situação de todas as pessoas da minha volta. Do mundo no geral, né? Da minha cidade, do meu estado. Eu sempre sento e converso muito com os meus amigos sobre, né? Como vai as coisas. E esses dias eu tava conversando com um parceiro meu e ele falou, né? Que ele tá pensando em morar sozinho. Que hoje, enfim, ele conseguiu estruturar a vida dele de uma forma que ele consegue bancar uma casa. Ou pelo menos ele acredita que consegue bancar uma casa e que ele vai tentar topar com esse desafio. E de se mostrar disposto a isso. E tudo isso não intriga vocês também? Pra vocês que, sei lá, moram na casa dos pais. Ou são sustentados por outros. Não te intriga pensar como você faria tudo isso sozinho? Pra mim intriga bastante como eu lidaria dessa forma. De coração, acho que não me dá uma ansiedade, mas me dá uma curiosidade de como eu lidaria com tudo isso. Ou até mesmo de se um dia eu cansar e não quiser mais fazer arte. Eu acho isso muito difícil, mas vamos partir desse pressuposto. E se um dia nessa chuva ela virar um tornado, um furacão tropical, uma tempestade tropical e afins, e me virar de ponta cabeça e jogar em outro mundo, o que é que eu faria? O que é que eu faria de diferente de tudo que eu já faço? Tivesse que recomeçar tudo do zero. Ou começar numa nova vida, numa nova ideia de coisas, com novas pessoas. Como eu resolveria tudo isso?
E é muito louco, né? Porque é pra gente que conta histórias, né? Que vive contando histórias, criando personagens. Pelo menos eu penso muito que todos nós partimos do e se fosse assim? E se for desse jeito? E se a gente mudar totalmente essa dinâmica e for de outra forma? Eu acho que isso dá um grande salto criativo pra como podemos avançar com as coisas, né? Eu acho que o ser humano, quando começou a inventar coisas, foi partindo dessa ideia, né? Do e se eu puder? E se fosse mais fácil, né? Acho que se eu pudesse esquentar minha comida, se eu pudesse preparar de outra forma, utilizar o fogo, se eu pudesse ter algum objeto que me ajudasse a carregar todo esse monte de coisa, inventar a carroça. Acho que pra gente é meio que isso, né? E se eu pudesse fazer diferente? Eu penso que os grandes escritores foram dessa forma, sabe? Não sei, quando Tolkien escreveu O Hobbit, na hora que ele tava elaborando a Terra-média, montando a própria língua dele, né? Pensando, e se nesse mundo as pessoas se comunicassem desse jeito? E se a humanidade tivesse mais essa forma de língua pra se comunicar? E se fosse num mundo fantástico, sabe? Com criaturas, com guerras, com, enfim, momentos de paz. Acho que daí que surgem as melhores histórias. E muitas vezes, ainda mais agora que eu tô estudando, né, sobre marketing, tentando entender sobre essas relações de brainstorm, essas mesas de debate, né, pra fomentar uma grande história. É claro que com o apoio de muita gente dá certo, né, ou pode dar certo, ou pode trazer novos caminhos, novas perspectivas. Mas eu penso que pra mim funciona muito pensar sozinho. E quando eu penso, eu quero andar, sabe? Eu quero esticar as pernas, eu quero ver coisas diferentes, eu quero ver o mundo movimentando. Mas muitas vezes eu não quero ver nada, eu quero ficar com os olhos fechados, de fone de ouvido, só pensando. E eu acho que tudo isso é válido também. Quando você tá só e quer se encontrar imerso só. Que independente daquilo que a gente escolha, tudo vai nos levar a pensar em algo. Pelo menos eu nunca consegui não pensar em nada 100% do meu tempo. Tudo me leva a crer em algo, tudo me leva a pensar em algo, tudo me leva a questionar algo. E tudo isso sempre me leva a estar sozinho. E a pensar sozinho. Então, amigos, família, namorado, fique em paz, mano. Se a cara tá fechada e eu tô de fone de ouvido, talvez eu esteja muito longe questionando tudo que eu faço. Eu tô sozinho, mano. Mas quando eu tirar o fonezinho, eu tô de volta, eu tô pro mundo. Pelo menos é o que eu acho, né? Acho que a vida também é um grande acho, penso. Que é uma coisa que você tá nisso e na verdade pode ser outra. Mas outro dia a gente troca ideia sobre esses achismos, sobre a realidade não é bem isso. Demorou? E mais uma vez, obrigado por entrarem nesses meus devaneios malucos sobre pensar nas coisas, sobre questionar coisas e afins, mano. Eu gosto muito de pensar como seria se as coisas não fossem como são. E não digo não só pra mim, mas pra todo mundo. Se a pessoa fosse diferente, se as condições fossem diferentes e afins. Se tu pensa que nem eu, meio fora da caixinha, ou a caixinha já tá meio destruída e na verdade a gente só tá vendo a casinha e a caixinha pegar fogo. E na verdade a gente só tá vendo a caixinha pegar fogo. Deixa aí nos comentários, ou fala aí pra gente assim nas nossas redes sociais, no @meusoln1, tudo juntinho, minúsculo.
ou no nosso e-mail msn1.podcast@gmail.com. Vamos trocar sobre isso, fechou? E no mais, tamo junto. É nóis, família. Beijão.